Goleada, classificação e ótimo começo no tapetinho. Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é quinta-feira, dia 22 de maio de 2025. Tá no ar mais uma edição do Cabeça Fria, nossa análise dos jogos do Galo, hoje para falar sobre a goleada sobre o Maringá, 4-0 ontem, quarta-feira, na Arena MRV, jogo da volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Atlético agora está classificado para as oitavas de final e o confronto será definido por sorteio. Antes da análise do jogo, aqueles pedidos de sempre, deixa o like nesse conteúdo, clica aí embaixo no joinha, ajuda a gente demais, se inscreva no canal se não for inscrito, considere se tornar sócio clicando em Seja Membro ou no link que está na descrição, clique também no botão Hypar, caso ele apareça para você, e se inscreva no canal de cortes, o link também está na descrição desse vídeo, beleza? Esse conteúdo, como todos os outros, é um oferecimento de açaí, porque a bola está rolando e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time, é economizar nas suas compras. No Açaí Atacado e Varejo você encontra os melhores produtos com qualidade, variedade e preço baixo para torcer junto com a sua família e com seus amigos. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou o futebol, pensou o Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Quando você for fazer as suas compras do mês, já sabe, leve para casa produtos Carrijo, outro parceiraço aqui do canal do Frossar, arroz Carrijo, feijão Carrijo, café Carrijo, tudo do bom e do melhor, a tradição mineira que conquista o Brasil, preço baixo e produtos de qualidade, a sua família merece, não vai se arrepender aí de levar produtos Carrijo para casa, para o seu almoço, para o seu jantar, depois você vai me agradecer, combinado? Vamos lá, pessoal, o Atlético foi a campo com um time titularíssimo, né? Não tem essa de time misto ontem não, um time totalmente titular, considerando aquilo que o Cuca tinha à disposição, ele usou todo mundo, não preservou ninguém. Alguém pode falar, Frossar, mas e o Gabriel Menino? Primeiro que hoje nem dá para cravar que o Menino é um titular do time, porque ele tá fora há algum tempo, né? E segundo que ele vem de lesão, voltou ao time no Clássico, nem era para jogar aquele tempo todo que ele jogou no Clássico, né? Começou no banco, mas em função de tudo aquilo que aconteceu, né? O Arana machucou, o Rubens teve que ir para a lateral, o Menino teve que entrar e depois não aguentou o jogo inteiro, tomou um pisão e teve que ser substituído. Então, por todo esse cenário, né, no dia anterior o Atlético treinou na Arena MRV e ele fez uma parte do treino com os companheiros, depois treinou a parte com a preparação física, então não é um cara que está 100% fisicamente ainda, por isso ficou no banco de reservas. Então, considerando quem o Cuca tinha à disposição, time totalmente titular, né? O Atlético teve o Everson no gol, Natanael na direita, zaga com Lianco e Júnior Alonso, na esquerda o Rubens, né? Na ausência do Arana é o Rubens quem faz ali aquela posição, se bem que ontem, no início do jogo ali, o Scarpa foi mais lateral esquerdo que o Rubens, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas enfim, o Rubens em tese era o lateral desse time e sem bola era ele mesmo ocupando aquela posição ali. Na meiuca, o Patrick, né, grande surpresa aí na escalação titular, ou nem foi tanta surpresa assim, porque ele já entrou bem no Clássico, e considerando a situação do Gabriel Menino e a falta de prestígio do Fausto Vera com o Cuca desde o início da temporada, não foi nenhum absurdo ver o Patrick titular ontem, foi uma grata surpresa, fez uma partidaça não só pelo gol, a gente também vai falar mais sobre ele. Ao lado do Patrick ali o Alan Franco como volante também, Gustavo Scarpa, Coelho, Rony e Hulk, né, o ataque totalmente titular do Galo para esse jogo e sem preservar ninguém, porque claro, era jogo de classificação, né? O Maringá empatou com o Atlético jogando em casa 2-2, então era um jogo que o Atlético era obrigado a vencer. O Maringá tem essa característica diferente aí da marcação, que a gente vai falar muito sobre ela aqui no vídeo. Então o Cuca já não é um grande fã de preservar titulares em jogos em tese mais tranquilos, né? Nesse jogo, valendo classificação, precisando ganhar o jogo, ele nem pensou em preservar ninguém e foi com força máxima, e eu acho que fez sentido para esse cenário. Antes de qualquer coisa, a gente precisa explicar aqui o que é a tal marcação individual, que quase todos os jogadores falaram, né, na zona mista, e foi o grande assunto aí depois do jogo, já tinha sido lá no jogo em Maringá, o jogo da ida dessa terceira fase, agora no jogo da volta também, né, porque de fato muda muito o jogo, né. É muito raro a gente ver um time que marca individual da forma como marca o Maringá. Existem times que fazem marcações individuais específicas, mas geralmente com alguém na sobra, geralmente uma marcação mista, né? Tem marcação individual, mas tem também uma marcação zonal ali, né? Se um determinado jogador que está sendo marcado individual consegue romper uma determinada linha do campo, ele passa a ser marcado por outro atleta. O Maringá
marca individual o campo inteiro, com perseguição no campo inteiro, e não tá nem aí, é cada um no seu, sem sobra, e isso é muito raro de se ver, ainda mais no futebol brasileiro, assim. Eu lembro que ano passado o Atlético enfrentou o CRB, né, de Maceió pela Copa do Brasil, e o CRB também marcava individual. Lembro bem disso, eu fiz os 2 jogos, eu tava lá em Maceió e obviamente o jogo da volta também, e isso gerou uma certa dificuldade para o time do Atlético, porque é de fato um encaixe muito diferente, mas era menos radical, vamos dizer assim, a marcação individual do CRB do que a do Maringá. O Maringá é cada um no seu, igual pelada que não dá tempo de treinar, assim, que você fala assim, ó, cada um vai marcar o seu e é isso. O cara sair da defesa e for lá pro ataque, você vai perseguir ele até o fim. É exatamente isso que o Maringá faz. Então, assim, vamos supor que um atacante marca o Alonso, outro atacante marca o Lianco, um lateral pega o lateral do Galo, outro lateral pega o outro. Você vai ter perseguição no campo inteiro. Então, por que a gente viu ontem, por exemplo, no primeiro tempo, um excesso de bolas longas, né? Eu não tô falando aqui que tá certo o Atlético tentar jogar só com bola longa o tempo inteiro. Até acho que não faz tanto sentido, porque o Atlético não tem um pivô, né, um exímio pivô, como já teve em outros momentos. O Hulk, apesar de ser muito forte, não é esse cara para jogar de costas pro gol, né? E o time do Maringá estava mais inteiro fisicamente. Esse é um detalhe também que a gente tem que considerar, né? Os jogadores falaram na zona mista depois do jogo que vários atletas tiveram aí virose nesses últimos dias, estavam passando mal. Eu acho que quem não pegou nenhum tipo de vírus nesses últimos dias aí, especialmente em BH, pode se sentir privilegiado, né? Porque de fato tá uma onda aí de problemas virais aí impressionante. Eu mesmo fiquei ruim aí nesses últimos dias também de gripe. A equipe que trabalha no canal do Frossar, quase todo mundo também gripou nesses últimos dias, e os jogadores falaram isso também. Então o time do Galo estava meio debilitado e o time do Maringá é muito forte, né? Então conseguiu impor uma certa dificuldade pro Atlético nesse primeiro tempo. Mas assim, por que o Galo abusava de bola longa? Porque, cara, quando você joga com um time que marca cada um no seu sem sobra, se você dá uma bola longa e ganha essa disputa no ataque, você vai ter 1 contra 1, ou 2 contra 2, ou 3 contra 3, enfim, você vai ter um ataque em igualdade numérica com a defesa, o que é sempre um lance de muito perigo para qualquer defesa, né? Geralmente, quando o time marca em linha, tem lá, sei lá, 4 jogadores na primeira linha de defesa adversária, ou 5 em alguns momentos. Não faz sentido você dar a bola longa, porque você vai ter 2 atacantes lá, né? Por mais que o seu atacante ganhe a disputa, você vai ter um lance de ataque de 2 contra 4, por exemplo. Os caras vão ter o dobro de defensores em relação ao seu número de atacantes. Então faz mais sentido você construir de pé em pé, porque se tem 4 zagueiros lá para 2 atacantes, você tem uma vantagem numérica no seu campo defensivo. Então você sai construindo, você vai ter espaço para o seu volante jogar, para o seu lateral jogar, e vai achando esses espaços até chegar ao ataque. É assim que funciona quando você enfrenta um time que marca por zona. Agora, quando marca individual, o seu zagueiro tá marcado, o seu volante tá marcado, o seu lateral tá marcado. Então, às vezes, não é fácil você construir de pé em pé, construir desde trás, construir por dentro, construir com calma. E a bola longa, ela faz sentido sim nesse cenário. Não tô falando que tá certo o Atlético passar 40 minutos do primeiro tempo, porque de fato no primeiro tempo houve um exagero de bola longa, só dando bola na frente, torcendo pro Hulk ou pro Coelho ganharem lá, ou às vezes o Rony, e aí ficar no 1 contra 1, no mano a mano, então no 2 contra 2 para tentar uma jogada de perigo. Tô dizendo que faz mais sentido tentar e insistir nessa bola longa nesse cenário de marcação do que em condições normais, né? E foi o que o Atlético tentou bastante no primeiro tempo. O Galo começou em cima e fez ali os primeiros 3 minutos com muito volume, 3, 4 minutos com muito volume, né? A primeira jogada de perigo do Galo logo com 1 minuto de jogo foi justamente uma bola longa, o Everson quebra uma bola lá na frente, o Coelho ganha uma disputa e aí consegue um cruzamento bem perigoso na área, o Rubens chega um pouquinho atrasado, se joga na bola, o Rubens é muito rápido, aliás, mais um grande jogo dele, vamos falar mais sobre ele mais pra frente, mas ele se joga na bola, acaba chegando um pouquinho atrasado. E 2 minutos depois, aos 3, o Coelho faz uma jogada pela esquerda, né, de fora para dentro, aquela típica dele, serve o Rony, quebra primeiro o marcador no drible, né, quando você joga contra um time que marca individual, você precisa passar dessa marcação, né, pode ser num drible, pode ser num 1-2, pode ser na velocidade, colocando na frente o cara não conseguindo acompanhar, mas o Coelho conseguiu ali o drible, toca no Rony, o Rony faz o pivô, o Coelho chega finalizando, exigindo boa defesa ali do goleiro do Maringá. Mas depois desse bom início do Atlético aí, né, início bem inicinho mesmo, 3, 4, 5 bons ali minutos no início do primeiro tempo, o time do Maringá conseguiu encaixar a marcação e o Atlético parou de conseguir, por um bom tempo aí, levar perigo real ao gol do Maringá, né? O time dele estava claramente mais inteiro, fisicamente no jogo, a gente mencionou aqui a questão da virose, né, e o Atlético tem uma sequência de jogos pesada também,
O time do Maringá, é claro que é um time que não tem uma grande qualidade técnica, não é um time de craques, mas é um time muito aplicado, todo mundo sabe o que tem que fazer, porque para jogar desse jeito que eles jogam, você tem que ter realmente 11 caras comprometidos ali com a marcação o tempo todo, e é um time, como eu disse, forte fisicamente. Então, quando eles conseguem encaixar essa marcação, tirar espaço dos jogadores adversários, né, e tá inteiro no jogo, né, como eles conseguiram depois desse início muito bom do Atlético, eles geram de fato dificuldade e foi o que aconteceu. O Galo passou a tomar alguns sustos, inclusive, na partida, né? Aos 7 minutos tem uma chegada deles, um chute de fora da área que o Everson defende, depois os caras conseguem finalizar mais uma vez, uma bola que o Everson teve que sair abafando o atacante, né, do time deles, depois eles têm mais uma finalização da entrada da área, a marcação do Galo ali na entrada da área, né? O encaixe dos volantes nos jogadores deles, especialmente jogadores de meio campo deles, né, não estava tão ideal assim, então eles conseguiram 2 finalizações com algum perigo ali no início para o meio do primeiro tempo, uma com o Lucas Bonifácio e a outra com o Matheus Moraes tentando o ângulo, anotei aqui para não esquecer os nomes. Então assim, ali a gente tomou um sustinho porque, o Atlético até começou bem o jogo, criou 2 chances ali no inicinho, mas não fez o gol. O time deles está mais inteiro, o Galo está abusando de bola longa, mas a bola está batendo e voltando, né? O Hulk não está conseguindo sustentar essa bola na frente. O Atlético não está tendo uma criatividade ou conseguindo superar essa marcação individual dos caras com tanta facilidade. Os caras começam a chegar, né, finalizam uma bola, o Everson tem que pegar, a bola desvia, vira até uma defesa difícil para o Everson ali, como sempre deu a parcela de contribuição dele. Uma outra finalização deles, a bola passa perto do ângulo, vai para fora, mas você começa a ficar com medo. Uma bola bandida dessa aí desvia, alguém entra, você se complica num jogo em casa, os caras ficam num contexto de classificação para eles e pode virar um drama danado, a torcida começa a ficar impaciente, né, caso isso acontecesse, claro. Então, realmente é um jogo perigoso, né? O Maringá claramente foi com esse propósito, olha, marcar o Atlético do jeito que a gente marca sempre, não fazia sentido para eles mudar totalmente a forma de jogar. Então, vou marcar individual aqui, cada um no seu, dando a vida, não deixando os caras criarem, e aí, com bola, tentar encontrar um gol. Era a única chance do Maringá conseguir a classificação, seria num roteiro mais ou menos assim, né? E por sorte, esse momento ali de certo perigo, né, de um certo domínio do Maringá ali, sei lá, dos 7 aos 20 e poucos minutos, o Galo passou um perrenguinho ali, mas não deu em nada, e depois o jogo começou a fluir. Com bola, realmente, o Atlético estava pouco criativo, né? E tinha essa situação curiosa de o Atlético, né, quando tinha a bola, ter um posicionamento com o Scarpa mais à esquerda do que o Rubens, né? O Rubens era o lateral esquerdo do Galo quando o time não tinha a bola, ou seja, quando o Galo formava a sua linha defensiva, era o Rubens lá o lateral esquerdo, mas com bola, o Scarpa ocupava esse corredor esquerdo em vários momentos e o Rubens jogava um pouco mais por dentro. Eu não sei se era para tentar desencaixar a marcação do Maringá, de repente para fazer com que um jogador menos rápido encaixasse na marcação do Rubens e aí o Rubens tivesse mais espaço para progredir ou para confundir mesmo, né? Os caras certamente ensaiaram antes quem marca quem, então tirar um determinado jogador que pode ser mais marcador, né? Tirar do setor ali central do campo com o Scarpa deslocando um pouco mais para a esquerda para abrir um pouco mais esse corredor central para alguém progredir por ali, né? Não sei qual foi a ideia do Cuca, mas de fato até um determinado momento ali do primeiro tempo não estava funcionando muito bem, né? Os caras estavam vivos na marcação. O Atlético começa a se soltar no jogo, inclusive com algumas progressões ali do Alonso, né? E aí o torcedor que não está muito ligado nessa questão da marcação e que vê o jogo de uma forma mais rasa, vamos dizer assim, né? Mais por alto, chega àquela conclusão, tipo, lá, que absurdo, o time do Galo não tá criando nada, o meia não tá aparecendo, o atacante tá jogando nada, o zagueiro tá tendo que construir. Não é por isso, né? O que acontece é que quando você tem um time inteiro marcando individual, como faz o Maringá, você tem os seus jogadores de defesa sendo marcados por jogadores que têm menos cacuete de marcação, são atacantes, por óbvio, né, pela composição dos dois times em campo ali. Então o Alonso e o Lianco, eles eram marcados por atacantes, e quando eles conseguiam, né, colocar na frente e deixar o marcador deles para trás, ninguém ia dar o bote neles, porque ficava cada um no seu. Por isso que eu falei, é um jeito muito radical de jogar o que faz o Maringá. Então assim, o Alonso conseguiu progredir, passou do cara dele, assim, o atacante que estava marcando ele ficou para trás, ele começou a avançar, passou do meio de campo. O normal, quando você está jogando contra um time que marca por zona, esse zagueiro ele vai ser, né, combatido ali por algum volante da equipe adversária, alguém vai descolar do jogador que tá para tentar dar o bote nesse jogador e tirar esse espaço. O Maringá não, então o Maringá, beleza, o Alonso quer ir, já passou do meu atacante, deixa ele ir, o cara que tá no Hulk não vai sair do Hulk, o cara que vai sair do Rony não vai sair do Rony, cada um vai ficar no seu,
E o Alonso ia levando. Ué, beleza, ninguém vai chegar em mim, vambora. Teve um momento do jogo, inclusive, que o Everson ia levando a bola ali entre os dois zagueiros, quase que naquela função do volante que desce entre os dois zagueiros para construir, e ninguém chegava nele. Por quê? Porque não tem como alguém marcar o Everson, porque se alguém for no Everson marcar, né, alguém vai ficar desmarcado. E aí você pode ir trocando passes e ganhando terreno, que era justamente o que o Maringá não queria deixar o Atlético fazer. Então isso era muito curioso, né? O Lianco apareceu na área, o Alonso principalmente nessa reta final de primeiro tempo apareceu na área toda hora, né? Muito por causa disso, ou quase que 100% por causa disso. Claro que tem um mérito dele, é um zagueiro que tem boa construção, tem bom pé, como dizem os argentinos, né? Um cara que consegue construir legal, não é um grosso da bola, né? Mas é muito por isso, né? A marcação individual facilita esse tipo de progressão no jogador de defesa e foi a partir desses lances aí, principalmente com o Alonso, que o Atlético meio que voltou para o jogo depois daquele momento meio tenso ali do crescimento do Maringá. Aos 27 tem aquela jogada que o Alonso progride, ajeita meio que de calcanhar, né? Rola para trás ali pro Coelho, o Coelho finaliza tentando o contrapé do goleiro e acaba não dando certo. Aos 35 o Coelho chega bem na área, invadindo a área como um atacante mesmo. O Natanael, que fez mais um ótimo jogo, cruza para ele, ele sai cara a cara com o goleiro, finaliza tentando o canto. O goleiro do Maringá faz uma boa defesa, uma chance cara a cara, é um gol perdido, né? Poderia ter caprichado um pouco mais na finalização, apesar de também ter jogado muito bem o Coelho de novo, mas acaba sendo travado pelo goleiro ali. Aos 38, o Scarpa consegue avançar bem ali por aquele corredor esquerdo, recebeu um bom passe, invadir a área, ele até podia tentar cruzar ali pro jogador que estava dentro da área, acho que era o Rony, mas ele finaliza forte, né, buscando o gol e a bola acaba pegando do lado de fora da rede, mas o Atlético já tinha de novo volume de jogo, já conseguia incomodar o Maringá, e no finalzinho do primeiro tempo, já nos acréscimos aí da primeira etapa, o último lance da primeira parte do jogo, saiu o gol, né, um gol num descuido da defesa do Maringá. É isso, cara, você jogar marcação individual pode gerar perigo para o adversário, vai, né, tirar o seu adversário da zona de conforto, mas você não pode dar um vacilo no jogo, assim, cada jogador tem que estar 100% atento, né, se o jogador vai beber água, o outro tem que ir junto, né, e vale até aqui a referência da água mesmo, porque o gol de ontem lembrou, né, claro que não é igual, mas lembrou o gol histórico do jogo com a assistência do Ronaldinho na Libertadores de 2013, né, o lance da água lá do Ronaldinho com o Rogério Ceni, porque lateral não tem impedimento, então o cara ele pode estar lá na linha do gol, abraçando o goleiro, e se a bola entrar nele lá, ele vai ter a condição de fazer o gol, e foi o que aconteceu com o Rubens ontem, né? Então o jogador que era para marcar o Rubens deu uma ligeira desligada, o Coelho foi muito inteligente, bateu o lateral rápido, né, e jogando contra um time que marca assim, você precisa aproveitar esses pequenos vacilos, essas jogadas rápidas, né, esses espaços que aparecem porque são raros. E aí a bola do Coelho foi perfeita no Rubens, ele só finalizou ali por baixo do goleiro do Maringá, fazendo gol, né? Um gol que coroa a ótima fase que o Rubens vive. O Rubens é um jogador extremamente interessante, polivalente, tem a cara do Galo, você sente que o cara é um atleticano em campo, né? Marcador, assim, implacável, o cara que tá em todo lugar do campo, muito rápido, muito agressivo. No clássico ele foi absurdo nas interceptações que ele fez, né? Em alguns momentos ali de domínio do rival no jogo, ele foi essencial, e com bola é um cara que tá melhorando muito, né, tá melhorando nas decisões dele em último terço, tá pisando na área com mais frequência, claro que jogando, né, com mais liberdade na posição que ele jogou durante a base, favorece esse jogo dele, né? Então ontem ele era lateral, mas ele tinha também espaço para jogar por dentro em função dessa troca com o Scarpa que aconteceu, especialmente no primeiro tempo. Então, cara, o Rubens vive uma fase espetacular, então gol legal para coroar o Coelho, que fez um grande jogo, não marcou o gol ontem, né, bateu na trave, passou perto em algumas jogadas, mas não marcou o gol, mas aumenta as suas estatísticas ali como assistência com a mão, né, literalmente, né, às vezes a gente fala, o cara colocou a bola com a mão pro outro, como uma metáfora ali, para falar de um passe perfeito, nesse caso não, assistência com a mão literalmente do Coelho, né, e gol do Rubens para coroar a excelente fase dele. Então ali o Galo fazia 1-0 e abriu o caminho para uma vitória. Sair na frente num jogo desse é muito importante, porque, como eu disse, por mais que seu time seja muito melhor, você esteja criando as melhores chances, jogando contra um time que marca muito diferente, que é muito forte fisicamente, se você toma um gol e sai atrás, o jogo pode ganhar contornos dramáticos ali. Então esse gol foi essencial para a gente ganhar uma paz ali, uma tranquilidade naquele momento e ir pro placar já com a vantagem parcial. Intervalo de jogo, pausa aqui também rapidinho pro recado dos nossos parceiros de sempre aqui do canal do Frossar. Primeiro recado da KTO, se você gosta de se divertir com apostas esportivas,
vai lá em kto.bet.br e jogue com responsabilidade, lembrando que é proibido para menores de 18 anos. Ontem, durante o Portão 13, nossa live de jogo aqui no canal do Frossar, a gente indicou acho que 3 odds na KTO durante o jogo, as 3 bateram. Foi vitória do Galo no primeiro tempo, para o Galo fazer o terceiro gol no segundo tempo, em determinado momento, não lembro qual que foi a outra, né? Mas tudo bateu, então acompanha com a gente o P3, que é bem legal, a gente vai indicando umas odds também durante o jogo, e claro, é para jogar aquele troquinho, viu gente, aquela grana que não vai fazer diferença, ganhou beleza, perdeu vida que segue, não é para jogar dinheiro que pode fazer falta não, combinado? Recado também da Confiax, que é outra parceiraça aqui do canal do Frossar e tem tudo que você precisa para viver em paz. Seu seguro de vida está em dia? Procura a Confiax caso não esteja. Seguro do seu carro, da sua moto, né, plano de saúde, consórcio, a Confiax tem tudo isso. E tem um recado legal também do seguro de carro, caso o seu carro seja mais antigo, tá? Seu carro é mais velho, você acha que é muito difícil fazer seguro para ele, tem muita burocracia, na Confiax não. Se o seu carro tem valor na tabela FIPE, você consegue fazer o seguro para ele na Confiax, com as melhores taxas do mercado, sem burocracia, com uma consultoria especializada. É só entrar em contato aí e põe seguro nesse seu possante aí, porque vale muito a pena para andar tranquilo, beleza? Os times voltaram para o segundo tempo e o Atlético no ritmo completamente acelerado, né, pronto para mandar no jogo e para matar o jogo ali já no início do segundo tempo. A resistência do Maringá ficou no vestiário, né? É um típico jogo que os caras se motivam muito naquela ideia de, ó, nós vamos conseguir segurar esses caras e achar um gol. Aí não conseguem, né, segurar, tomam um gol no último lance do primeiro tempo, então realmente voltam para o segundo tempo já mais desanimados, e a questão física pesa muito também, né? Para você jogar do jeito que eles jogam, você precisa ter um time, assim, muito inteiro fisicamente, melhor fisicamente do que seu adversário, porque senão você não vai aguentar correr isso tudo, né? Essas perseguições individuais que eu mencionei, né, essa falta de cobertura, essa falta de troca na marcação, isso tudo desgasta muito mais. Eu não tenho os dados, mas imagino, né, que o time do Maringá corra mais em quilometragem mesmo do que os outros times em função desse modelo de marcação. Então isso, considerando um jogo aí de 90 minutos, gera em algum momento um desgaste que seu adversário pode explorar. Foi o que o Atlético fez no segundo tempo. Vou ter que colar aqui, que foram tantas chegadas no início do segundo tempo que se eu for ficar citando uma a uma sem colar, o vídeo vai ficar com muitos cortes aqui nessa parte. Olha só. O Atlético fez o gol logo no inicinho, nos primeiros segundos do jogo, um gol marcado, né, como irregular, né, impedimento do Rony na jogada, uma jogada do Coelho. O Coelho consegue passar pelo seu marcador justamente no drible, que é uma das melhores formas para você quebrar uma marcação individual. E se você, jogando contra um time que marca individual, deixou o seu para trás, você clareia o campo, porque ninguém vai dar o bote em você, e se alguém for dar o bote em você, o seu companheiro vai ficar livre numa jogada de superioridade numérica, né, no seu ataque. Então foi exatamente o que aconteceu. O Coelho passou do dele, progrediu, tocou a bola para o Rony devolveu para o Coelho fez o gol, mas infelizmente o Rony estava impedido, e estava mesmo, o corpo inteiro à frente ali, o gol foi bem anulado. Logo depois, aos 4 minutos, o Coelho chega mais uma vez e finaliza bem, a bola pega no travessão e sobe. O Coelho ontem foram várias chances de quase gol, assim, né? Várias chances de gol que no fim das contas ficaram no quase, melhor dizendo, porque participou muito do jogo e é o jogador, considerando essa escalação que o Atlético mandou a campo ontem, é o jogador que mais tem drible, né? Então é um cara que vai se beneficiar desse tipo de marcação que o Atlético pegou e de fato fez um bom jogo, assim, fez um ótimo jogo, uma pena ele não ter feito o gol dele, parou na trave aos 4 do segundo tempo. Aos 5, o Franco sai cara a cara com o goleiro adversário, finaliza bem, o goleiro faz a defesa, a bola passa perto da trave, dá até uma ilusão de ótica vendo pela TV, né, porque pareceu que aquela bola ia entrar, a gente aqui no Portão 3 chegou a comemorar, naquele momento eu pulei da cadeira ali, achei que a bola tinha entrado, mas na real a bola foi pra fora, e é mais um lance quiloso que eu tô falando. Ah, Frossar, mas o que é isso? Franco aparecendo cara a cara, o cara não é volante? É por causa disso que eu tô dizendo, o jogador mais defensivo ele vai ser marcado por alguém que não tem tanto esse cacoete de marcação e que nesse momento do jogo já não tem tanta perna mais, já perseguiu muito durante todo o jogo, ainda mais o Franco que é um jogador muito dinâmico, né? Então ele explode ali pelo corredor central, a bola longa, né, consegue encontrá-lo ali já numa condição bem próxima ao gol adversário, ele sai cara a cara do goleiro, tenta, né, bater na saída do goleiro, o goleiro faz a boa defesa, quase o Atlético amplia o placar ali. Aos 7 minutos, estava demorando, sai o gol do Patrick, né? Uma jogada que o Scarpa
dá um tapa buscando o Natanael, o jogador deles escorrega ali e acaba não conseguindo o corte. O Natanael, muito inteligente, leva a bola para a linha de fundo e cruza rasteiro, um cruzamento muito interessante do Natanael. Aliás, mais uma vez o elogio, né? Fez mais um ótimo jogo e vinha de uma partidaça no Clássico, tá? Natanael, eu elogiei ele no Cabeça Fria do Clássico, mas faço aqui mais uma vez. Em alguns momentos ele rateou um pouco na marcação, né, em marcação especialmente de jogadores agressivos, velozes, de drible, mas nesses últimos jogos tem sido um jogador muito seguro sem bola e muito agressivo com bola, o que ele foi sempre. Um jogador que tem um vigor físico impressionante, né, consegue explorar o corredor na frente e atrás durante todo o jogo sem perder essa intensidade. Ele foi muito bem no lance, cruzou e o Patrick, né, invadiu a área ali e foi muito esperto, antecipando o goleiro estava esperando paradinho a bola estaria na direção dele, o Patrick chegou antes, né, só deu um toquinho na bola antes de encostar no goleiro, nem encostou nele, não tem lance de falta, não tem nada, jogada limpa do Patrick ali, e fez o gol ampliando o placar para o Galo, e o Atlético realmente entrou numa situação muito tranquila no jogo, com esse 2-0 no placar. E assim, cara, não tem como a gente não falar do Patrick, né? Como é legal, né? Ver a felicidade do garoto na Zona Mista. A Zona Mista tá publicada aqui no canal, se você não assistiu ainda, vai lá ver. Cara, é uma felicidade autêntica, assim. Você vê que é um menino muito humilde, tem uma trajetória linda de vida, uma trajetória de superação. Ele fala com muito orgulho, o olho até brilhando da mãe, né? Foi aniversário da mãe dele, no dia da estreia dele como profissional, né? Pra quem não sabe, o Patrick nunca tinha jogado como profissional no Palmeiras. Era considerado uma joia lá da base, mas nunca tinha jogado como profissional. Então, vai para um clube novo, começa a ter minutos ali, mas sempre saindo do banco. Aí entra num clássico na fogueira, joga muito bem o clássico, né? Sem sentir, né, o peso do jogo e, pô, bem posicionado e bem na marcação, aí ganha a chance de ser titular no jogo seguinte, né, por uma Copa do Brasil, em casa, na Arena MRV, começa jogando, joga muito bem na marcação, na ocupação dos espaços e principalmente, né, aparece para coroar a grande atuação marcando um gol, porque o torcedor a gente sabe que marca o cara quando ele marca o gol dele, né, por mais que ele seja um exímio volante, faça muito bem a função dele, ele vai ser valorizado pelo treinador, pelos companheiros, por aqueles que olham o jogo por uma perspectiva mais tática, mas para aquele torcedor médio, né, o cara fez um bom jogo quando ele participa de gol ou quando ele não erra na defesa, né? Então o Patrick deixou dele, foi bem legal isso para marcar essa estreia como profissional. Desejo todo o sucesso do mundo pro garoto, assim, é um cara que tem um futuro brilhante pela frente, tomara que tenha mais minutos em campo daqui pra frente, tomara que mantenha esse nível de regularidade, né, e é sempre bom lembrar, é um menino de 20 anos de idade, né, então, pô, se acontecer 20 ou 21, não lembro exatamente agora, se acontecer algum erro, pô, o Patrick errou, não é também pra queimar o menino, ah, meu Deus, errou, ah, foi só uma ilusão, ah, jogou bem só contra o Maringá, calma, ele tem qualidade, é um cara que você vê que tem passadas largas, ele tem 1,87 m, uma altura muito boa para um volante, então é um cara que dá para você trabalhar também pensando em bola aérea, daqui a pouco vai estar fazendo seus golzinhos de cabeça, então muito legal ver a trajetória do Patrick, a história dele, a gente capturou algumas coisas na época que a gente fez o Além do Bid aqui do Patrick, né? Se não assistiu, assista, tá publicado aqui no canal também, a gente ouviu muita coisa sobre ele, assim, que é um jogador realmente que tem uma trajetória linda de vida, que é um cara muito esforçado, batalhador, e a entrevista dele depois do jogo é sensacional, que tenha sido o primeiro de muitos, né, tanto o primeiro de muitos gols, como o primeiro de muitos jogos dele como titular, e foi muito bem, merece todo o reconhecimento e os aplausos aqui de toda a torcida do Galo. O gás do Maringá acabou completamente, o Atlético fez 2-0, o jogo ali já estava praticamente resolvido, e dali para frente também foi um domínio total do Galo, assim, aos 10 minutos o Coelho exige mais uma boa defesa do goleiro do Maringá, aos 15 minutos sai o pênalti, né, o Lianco sofre o pênalti, aquilo que a gente já explicou, por que zagueiro estava aparecendo na área tantas vezes, em função do estilo de marcação do Maringá, o Lianco sofre o pênalti bem marcado, o jogador do Maringá trava ali a perna do Lianco na hora que ele ia finalizar, e aí o Hulk, claro, né, titular, né, que eu quis dizer, é o batedor oficial do time e capitão do time, pega a bola para bater e acaba isolando, né? Finaliza ali, a bola passa por cima, né, do travessão. O Hulk até comenta na Zona Mista que o Scarpa falou com ele depois do pênalti perdido, né, que, pô, realmente a grama sintética, qualquer forcinha a mais você coloca na bola, a bola sobe muito, né? É uma grama que tem uma
aderência diferente na bola em relação à grama natural. Não estou dizendo aqui que, pô, tá tudo bem, perdeu um pênalti por causa da grama sintética, claro que não, né? Que bom que não fez falta, o Galo tava ganhando o jogo 2-0, terminou 4-0, o Hulk tem muito crédito, é muito ídolo, tava jogando meio baleado também em função da virose, ele explicou, então claro que a gente dá uma colher de chá aí, né, e o Hulk tem muito crédito, como eu disse, mas realmente fica essa observação, assim, se tem essa diferença, né, que o Cuca explore no treinamento essa situação, né, tira ali uma horinha de algum treino que o Atlético fizer na Arena, a gente sabe que o Atlético está treinando reiteradamente na Arena MRV e assim será no intervalo lá dos jogos do Ceará para o Inter, que o Atlético tem aí 10 dias sem jogo no início de junho e também vai treinar lá na pausa para o Mundial, né, a gente mais pra frente vai falar aqui no canal sobre a programação do Atlético para o Mundial, mas certamente terão sessões de treino na Arena MRV, então o Cuca pode e deve aproveitar algum tempo ali desses treinamentos na Arena para treinar pênaltis também, né? Porque se de fato tem essa diferença que o Scarpa mencionou, e o Scarpa tá muito mais acostumado a jogar no sintético porque jogava no Allianz, né, pelo Palmeiras, é algo que precisa ser trabalhado porque esse não fez falta, mas certamente teremos mais pênaltis ao longo da temporada. O Hulk tem um histórico de perder alguns pênaltis importantes, então se é para ele, Hulk, continuar sendo o batedor, é importante que treine muito. O Hulk está aprimorando essa batida que é um constante aprendizado, uma constante melhora, né? Claro, apesar de ser um jogador já muito experiente, essa batida de esperar o goleiro definir o canto e só chapar no outro lado, ele tentou fazer isso ontem de novo, ele fala isso na zona mista, né? Que esperou o goleiro definir, quando o goleiro definiu, quando ele foi virar o pé para dar no outro canto, a bola acabou subindo muito, né? Então a ideia da batida é muito boa, a gente vê vários jogadores no futebol mundial que fazem isso, o Neymar é um exemplo, né, que fez isso em dezenas de cobranças já aí na carreira, né? Espera o goleiro definir, só dá um tapa no outro canto, faz muito sentido, o goleiro tende a definir o canto antes e mostrar para o atacante, então é um método de bater que eu acho muito interessante e que tem tudo para ter um aproveitamento muito alto com um jogador que tem muita qualidade como o Hulk, mas nesse caso acabou que a bola subiu demais e ali o Galo perdeu a chance de fazer o 3-0. Aos 21 minutos, o Cuca promove a mudança ali, a primeira do time, a saída do Coelho, que sentiu, né, nesse momento que a gente está gravando Cabeça Fria, a gente ainda não sabe, né, se houve uma lesão com o Coelho, se não houve, o Atlético ainda não divulgou. Nesse momento que você está assistindo, pode ser que já tenha saído essa informação aí nas redes sociais oficiais do clube. Tomara que não tenha sido nada sério com o Coelho, que ele esteja à disposição, de preferência já no sábado ou o quanto antes, né? Mas o Bernardo entrou bem no jogo, a gente também vai falar sobre ele daqui a pouco. Logo depois o Cuca faz mais mudanças, né? Entram o Vera e o Júnior Santos nos lugares aí de Patrick e Hulk. Os dois também sentiram ali um pouquinho, mas aí não lesão, né? O Patrick sentiu cãibra, claramente, teve que alongar ali, foi substituído, e primeiro jogo do menino como titular, é natural que o corpo não esteja tão acostumado assim com 90 minutos, com um tempo muito grande em campo, né? E como titular no profissional, né, que fique claro que na base do Palmeiras ele foi titular e capitão muitas e muitas vezes, né, mas o ritmo do jogo do profissional é diferente. O Hulk também estava meio debilitado em função da virose que ele mencionou na zona mista, também saiu dando lugar ao Júnior Santos, e ali o Atlético colocava mais sangue novo ali, um pouco mais de fôlego na partida. Aos 27 minutos, o Rony ensaia o gol, finaliza para a defesa do goleiro, e aos 32 sai o gol efetivamente do Rony, o terceiro gol do Galo no jogo. A jogada começa pela esquerda, né, com o Rubens evitando a saída da bola pela linha lateral, pareceu que a bola ia sair, o Rubens deu gás ali, a bola não saiu, ele mantém a bola em campo, e toca para o Scarpa, e aí o time do Maringá já totalmente sem perna, né? O Rubens foi muito inteligente nesse passe, repito, partidaça do Rubens, e o Scarpa coloca na frente, o jogador que estava marcando ele não consegue acompanhar e vira uma espécie de 2 contra 1 ali, né? O Scarpa muito inteligente, o Scarpa joga bola demais, assim, tecnicamente ele é muito bom jogador, ele só carrega para esperar o marcador, né, definir o que vai fazer. Quando abre o espaço no Rony, ele serve o Rony bate de primeira, tranquilo no canto, sem chance para o goleiro, ampliando o placar, e ali matamos o jogo, assim, ali acabou, né, mais uma assistência na conta para o Scarpa, mais um gol na conta para o Rony chegou ao 9º gol, salvo engano dele, com a camisa do Galo na temporada, então é um jogador que sabe fazer gol, é um cara que a gente já falou muitas vezes aqui, né, pode faltar qualidade técnica em alguns momentos, mas disposição, entrega e posicionamento, cara, não falta.
E ele tem faro de gol, ele sabe fazer gol, então acho que o Rony não fecha esse ano com menos de 20 gols aí, tomara, né, que eu esteja certo. É um cara que tem um número já interessante de gols marcados na temporada e tem tudo para ampliar esses números daqui para frente. O Cuca faz as últimas 2 mexidas, entram o Igor Gomes e o Caio Paulista ali já mais para a reta final do jogo, né? O jogo já estava definido, o jogador deles consegue um cabeceio com algum perigo ali, o Everson faz a defesa, dando uma parcela de contribuição dele, como ele gosta de dizer, né, mas sem tanto perigo assim. Logo depois o jogador deles é expulso, o Juan, né, é expulso, o Atlético fica em vantagem numérica ali no jogo, e aí já estava muito superior no jogo o Galo, fica mais fácil ainda o jogo depois da expulsão, e dá tempo ainda do gol do Lianco, né, já depois dos 40 minutos ali do segundo tempo, sai o gol numa cobrança de falta do Bernard, que coloca na cabeça do Lianco, o Lianco sobe e cabeceia muito bem no canto, e faz um gol, né, coroando o ótimo jogo do Lianco, mais um, já falei, sustento que é o melhor zagueiro do Atlético disparado, né, e a assistência do Bernard, cara, coroando também a boa fase do Bernard, tá, o Bernard tem entrado bem, tem sido um jogador importante, hoje é o jogador que, quando sai do banco e entra em campo, você olha com alguma esperança, assim, é o jogador que mais traz esperança, pelo menos para mim, quando sai do banco. O Júnior Santos está engrenando ainda, mas ainda não é aquele jogador que a gente espera, né, então o Bernard, ele tem saído do banco e melhorado o Atlético na grande maioria das partidas, assim, um cara muito participativo e bom de bola. O Bernard é bom de bola, esse é o fato, assim. Quando o Bernard tava na draga danada, eu sempre sustentei isso aqui, falei 1 milhão de vezes nas lives, no Cabeça Fria, em vários vídeos, que o Bernard tem qualidade, cara. Isso aí ninguém vai me convencer do contrário, porque eu via o Bernard colocando, por exemplo, a bola na cabeça do Jô lá em 2012, 2013, quase que todo jogo. Então você vê que é um cara que bate bem na bola, um cara inteligente para jogar e tem qualidade com a bola no pé, né? Isso é inegável. Então esse cruzamento que ele faz pro gol do Lianco é mais um exemplo, assim, um cruzamento perfeito, impecável, o Lianco estava na linha do zagueiro, sobe, cabeceia bem, né? Ele tinha feito 2 gols contra o América na final do Mineiro, agora faz mais um gol aí de cabeça, então é um jogador que merece também tudo isso que tá vivendo. Ele fala na zona mista que tem o sonho de seleção brasileira. Eu já falei que o Lianco tem sim qualidade para chegar na seleção, é só achar esse equilíbrio entre ser zagueiro e mostrar qualidade, saber a hora de mostrar qualidade com a bola no pé, não inventar muito lá atrás, mas é muito bom zagueiro. Então gol legal para coroar tanto o Bernard, que tem entrado muito bem e vem numa crescente muito boa e se aproximando de um jogador que a gente espera que ele seja, né, e o Lianco, né, mais uma vez fazendo uma grande partida e sendo coroado com um gol. Ah, para ser justo, ainda teve antes do gol do Lianco a jogada do Alonso, cara. O Alonso mais uma vez aparece na frente, uma jogada interessante do Galo, uma tabelinha curtinha ali, o Igor Gomes participa, o Alonso sai cara a cara, finaliza rasteiro, fraquinho, a bola vai devagar na direção do gol, mas acaba pegando na trave. Seria legal saísse esse gol do Alonso também, porque o Alonso é o outro que fez uma partidaça ontem, muito bem. A zaga ontem muito bem, é claro, né, gente? A força do adversário tem que ser considerada, é um time de Série C, não foi um jogo assim que os zagueiros foram exigidos o tempo inteiro, mas fizeram um ótimo jogo. O Atlético fecha mais um jogo aí sem tomar gol. E claro que a dupla de zaga tem o seu mérito nisso, né? O Juizão termina o jogo ali, aliás, o juiz foi bem ontem no jogo também, apitou sem nenhum tipo de polêmica, apitou de forma correta o jogo, na minha opinião. Termina o jogo sem acréscimos, não tem porquê, né? Tá 4-0 o jogo, 6-2 no agregado, 45 tá bom, vão todo mundo para casa, a classificação tá resolvida, né? E aí a gente precisa ser justo nas análises individuais, né? Vamos lá, Everson fez a parte dele, Natanael, partidaça de novo, dupla de zaga muito bem, Rubens, monstro, assim, absurda a fase que o Rubens está vivendo e o jogador que ele está se tornando, né? Que o Atlético saiba valorizar esse jogador e manter ele aqui por muito tempo. Eu tenho medo danado de chegar agora no meio do ano, parecer uma proposta razoável para o Rubens e venderem o Rubens. Tomara que não, tomara que a gente tenha o Rubinho com a gente aí por muito tempo ainda. Jogadoraço, assim, jogador hoje, cara, indispensável para esse time. É um cara que para mim hoje é titular absoluto do Atlético, né? Mesmo se o Galo contratar e contratar bem aí no meio do ano um volante, por exemplo, titular, cara, que esse cara brigue por essa posição de camisa 5, né? Mas o Rubens tem que ser mantido ali na posição dele. Quando a Arana voltar, o Rubens volta pro meio, beleza, mas tem que jogar. Jogando essa bola que ele tá jogando, ele não pode sair do time de forma alguma. Então parabéns a ele, mais uma partidaça, né? No meio-campo, Patrick, grata surpresa, jogou muito bem. O Franco, uma atuação mais regular ali, mas boa também, não comprometeu em nenhum momento. Scarpa joga muito, qualidade técnica impressionante. Quando a bola cai no pé dele, com algum espaço e com condição dele deixar um companheiro na cara do gol, ele deixa o companheiro na cara do gol. Coelho jogou demais, participativo, uma pena não ter feito o gol. Rony guardou o golzinho dele ali, aumentando seus números. É um cara
muito voluntarioso e importante para o time também. Talvez quem tenha destoado assim tenha sido o Hulk, né? Mas tem a questão da virose, né? E brigou, lutou pelo time, como eu falei, tem muito crédito, é o maior craque desse time disparado, não fez uma grande partida ontem, mas de forma alguma vou ficar cornetando o Hulk aqui ainda, mas depois de uma classificação dessa. Então, assim, e saindo do banco, destaque para o Bernard, né? Que deu assistência e tem entrado muito bem. Quando o time começa a melhorar coletivamente, as individualidades começam a aparecer, né? É o que está acontecendo nesse time do Galo. O time do Atlético está encontrando, né, o seu melhor desempenho, está encontrando a sua melhor forma de jogar. Nos últimos 10 jogos, o Galo perdeu um, que foi aquela derrota bizarra lá contra o Deportes e Iquique. Tem alguns empates aí estranhos também no meio do caminho, mas está começando a engrenar na temporada, né? E de tudo isso, o que mais me agrada, ontem foram várias boas notícias, é claro, né? Esses desempenhos individuais foram interessantes, a recuperação, né, do Bernard, que está sendo consolidado aí com mais uma assistência, o gol do Lianco, o gol do Rony, a assistência do Queijo, o gol do Rubens, por aí vai, né? A assistência do Scarpa, enfim. Mas, para mim, a grande notícia desse momento da temporada do Atlético é esse ótimo início do Galo na nossa casa, na Arena MRV, no nosso tapetinho. Eu sempre defendi, sempre falei muito sobre isso, e falei sobre isso ontem na reta final do Portão 13, né? Mas eu sei que são audiências diferentes, então vou repetir. Cara, o Atlético, historicamente, pelo menos no passado recente, só ganhou título quando teve uma postura muito forte como mandante, assim. O Atlético, para ganhar, tem que ser um mandante difícil de ser batido, né? E o Atlético era assim em 2013, 12 e 13 ele não caiu no Horto, tá morto. 2021 era praticamente impossível ganhar do Galo no Mineirão, né, naquele brasileiro. Então, realmente é um time que tem a sua fortaleza em casa como grande marca, né, como grande ferramenta para chegar às vitórias, né, a longo prazo, em temporadas, em títulos, Copa do Brasil de 2014, como esquecer das grandes viradas ali, contra Flamengo, contra Corinthians, enfim. Então, cara, que bom, né, que nessa nova Arena MRV a gente está num desempenho muito bom. Foram 3 jogos até aqui, 3 vitórias, 10 gols marcados, 3 gols sofridos apenas. Os jogadores ainda estão adaptando com a questão do gramado. Agora vem um jogo contra o Corinthians, que é um time que também joga em grama sintética lá na Neoquímica Arena, então é um jogo que tem tudo para ser muito duro, mas é um jogo muito importante para a gente continuar, né, solidificando esse nosso fator casa, que tem que ser muito forte, né? A acústica melhorou e melhorou muito, graças a Deus, né? A gente precisa resgatar essa simbiose time e torcida. Então, para sábado, tomara que a torcida do Atlético enche o estádio. A diretoria poderia dar uma moralzinha nos ingressos também, abaixar um pouquinho o valor desses ingressos, colocar valores mais populares aí, pra gente encher a arena, entupir aquele estádio no sábado contra o Corinthians. Jogo bom, jogo de brasileiro, jogo interessante, 2 times bons. Do outro lado tem qualidade também, tem tudo para ser um bom espetáculo de futebol, mas principalmente, né, o Atlético precisa vencer o jogo, né, para emplacar aí, quem sabe, essa 4ª vitória seguida na arena, nessa nova arena que, por enquanto, o Atlético tem 100% de aproveitamento, por mais que tenham sido jogos contra adversários mais fracos, Caracas e agora o Maringá, mas teve Fluminense no Brasileiro e ganhamos também. Importante demais, assim, que a gente consiga confirmar essa boa fase em casa, né, quem sabe ganhar todas em casa e até a parada pro Mundial de Clubes, e aproveitar bem a parada para treinar muito lá e voltar em julho com o nosso time 100% acostumado, adaptado ao nosso tapetinho, porque isso para mim é um reforço pro Atlético, assim, resgatar esse fator casa, esse ótimo aproveitamento como mandante, é tão importante quanto a contratação de um volante, de um zagueiro, de um meia, tudo aquilo que a gente sabe que o Atlético precisa. Então, o sucesso dessa temporada e das próximas passa por um bom aproveitamento como mandante. O bom começo nessa nova arena é, sim, uma grande notícia, beleza? É isso, pessoal. Análise feita, mais um Cabeça Fria concluído aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like nesse conteúdo se tiver gostado. Se inscreva no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela companhia. Que venha ao Corinthians no sábado. Nos próximos dias tem bastante conteúdo legal aqui no canal do Frossar sobre esse jogo e sobre outros assuntos também. Saudações atleticanas e até o próximo vídeo.